Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Rodrigo de Souza, sou licenciado em Biologia pela UFRB. Neste vídeo, vamos tratar de como construir uma sequência didática com ASD utilizando a perspectiva Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, CTSA, também bebendo um pouco da fonte da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e também utilizando QS6, Questões Sociocientíficas. Mas antes de tudo, vamos aprender o que é uma ASD, o que é uma sequência didática. Então, é com você, Danilo. Olá, vamos falar um pouco agora sobre sequência didática, mas antes de entrarmos nas definições sobre o que se trata esse termo, é importante a gente considerar alguns aspectos históricos sobre o surgimento desse termo. Ele surgiu na França na década de 1996 como uma forma de enfrentamento da compartimentalização do ensino, ou seja, da compartimentalização do conhecimento propriamente dito. Bem, agora que já vimos alguns aspectos históricos sobre o surgimento do termo sequência didática, vamos agora para a definição do que se trata a sequência didática. Bem, a sequência didática ela pode ser definida como um meio de organizar metodologicamente e de forma sistemática atividades que serão desenvolvidas ao longo de um tempo, em função de um núcleo temático. Zabala, no livro A Prática Educativa, Como Ensinar, diz que a sequência didática é uma série ordenada e articulada de atividades que formam uma unidade temática, ou seja, é onde o professor, através dos objetivos que pretende alcançar com os alunos, ele vai organizar de forma sistemática uma série de atividades para atingir a aprendizagem daqueles conteúdos selecionados. E esses conteúdos, eles se encontram em uma determinada unidade temática. Ele também define ou diferencia esses conteúdos em conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. E fazendo uma síntese do que vimos até agora, a sequência didática ela requer um planejamento prático das etapas e uma organização lógica de todas essas etapas para alcançar um objetivo final, que no caso é a aprendizagem dos estudantes. É importante também que a gente faça a diferença entre plano de aula e sequência didática. O plano de aula diz respeito a apenas uma aula, enquanto, como vimos, a sequência didática é responsável por trabalhar toda uma unidade temática. Ok, agora que estamos familiarizados com o termo sequência didática, vamos entender então o que é perspectiva CTSA, o que é Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e também o que são as QS6. Fala aí, Cleide. Olá, eu sou Cleide Van Souza e vou falar um pouquinho sobre a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, o movimento CTSA e as questões sociocientíficas. A Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, ela defende uma educação problematizadora e libertadora, que estimule a criticidade e a reflexão do estudante a partir de problemas reais do contexto que esse estudante esteja inserido, de forma a inquietá-lo na busca de soluções para os problemas do seu cotidiano, a fim de transformar o mundo em que vive. O movimento CTSA surgiu entre os anos 60 e 70, resultante de alguns setores da sociedade que se sensibilizaram com os problemas ambientais que surgiram ao fim dos anos 50, com destaque inicial nos Estados Unidos e Europa. Dentre os países da periferia do capitalismo, esse movimento também surgiu entre os anos 60 e 70 e destaca-se o Brasil e a Argentina como pioneiros nesses estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade, mas de forma independente em relação à origem desses estudos nos países centrais. A tendência CTSA, ela dialoga com a pedagogia libertadora de Paulo Freire, pois busca uma maior contextualização dos conteúdos científicos, a fim de aumentar o interesse do estudante, reconhecendo a importância desses conteúdos na solução de problemas do seu cotidiano. A tendência CTSA busca também trabalhar os componentes de forma conjunta, a partir da interdisciplinaridade, além de promover a criticidade dos estudantes, possibilitando uma educação mais humanizada. Esse movimento pode ser caracterizado como plural e surge de várias fontes em um vasto contexto histórico e se desenvolveu sob diferentes visões sobre as interações entre a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Questões sociocientíficas são situações da realidade que podem promover uma aprendizagem crítica
pois tem como objetivo provocar nos estudantes a reflexão sobre um determinado tema controverso, a construção de argumentos, a análise de informações e situações relacionadas com o seu cotidiano, além de permitir o desenvolvimento ético e moral do estudante. Essa proposta de educação utiliza questões sociocientíficas como um meio para atingir os objetivos de uma formação crítica fundamentada na crítica social, com evidências de valores éticos, preocupada com a tomada de decisões dos estudantes sobre questões socioambientais que envolvam a ciência e tecnologia, na promoção de uma sociedade mais justa e democrática, com a maior preocupação com questões ambientais. Pronto, agora que sabemos o que é Movimento CTSA, Pedagogia Libertadora, QS6 e SD, vamos então propor uma sequência didática pautada em toda essa teoria já estudada. A sequência didática que propomos tem como título a água que nós usamos e o esgoto que produzimos. Essa sequência é para o segmento do 7º ano, com duração de 6 aulas, área de conhecimento Ciências da Natureza, componente curricular Ciência, unidade temática Vida e Evolução, objeto de conhecimento Diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais. Habilidades 7, 8 e 9 da mesma unidade temática do 7º ano. O objetivo geral da sequência é compreender, por meio de uma análise reflexiva, a importância que a água tem para os seres vivos. Objetivos específicos: identificar os principais ciclos da água, entender a relação existente entre água, saneamento básico e saúde, compreender os processos de tratamento de água, propor métodos contra o desperdício de água. A sequência didática A água que nós usamos e o esgoto que produzimos será realizada em 6 aulas com duração de 1 hora e 40 minutos. A sequência se desenvolverá na realização de atividades como questionários, QS6, vídeos e aulas expositivas dialogadas. Olá pessoal, me chamo Camila de Cerqueira e vou falar da nossa primeira aula da sequência didática, cujo tema é a importância da água. Essa aula será separada em 2 atividades. Na primeira atividade, nós iremos reproduzir um pequeno vídeo sobre a importância da água e após a reprodução desse vídeo, os alunos irão responder algumas questões reflexivas e depois irão discutir com a turma. Uma das questões diz o seguinte: qual a importância da água no ambiente? E se ela é tão importante, como o governo poderia ajudar nessa escassez? Quais atitudes poderiam ser tomadas? Após as discussões da turma sobre as questões, nós iremos aprofundar ainda mais o assunto, reproduzindo a música de Everton Cruz sobre a importância da água. Após ouvir essa música, os meninos irão, os alunos, eles irão representar por meio de desenhos ou poesias o que compreendeu sobre esse tema. Vale ressaltar que o vídeo, a música, a importância disso para a sala de aula é que pode chamar a atenção do aluno. Claro que é importante, às vezes, a gente escrever no quadro, passar questões de livro e tal, mas o vídeo, a música e outros tipos de meios podem chamar a atenção do aluno, prender, torná-la mais atrativa e dinâmica. E a importância também de nós colocarmos desenhos, como expressão do que entendeu. Às vezes o aluno não consegue dizer por meio de palavras, então o desenho é uma das opções que pode levar o aluno a dizer melhor o que entendeu. Oi pessoal, me chamo Jairlon Oliveira e hoje eu darei continuidade à nossa sequência didática, a nossa aula 2 sobre o ciclo da água. E na aula de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o ciclo da água e a importância que o ciclo da água tem para a manutenção da vida na Terra. No primeiro momento da aula será feita uma atividade cuja primeiro a gente vai trabalhar com o vídeo com os alunos sobre o ciclo da água e em sequência nós iremos trazer um questionário para que os alunos possam responder sobre como são formados os rios, qual a importância dos rios para a população, por que o ciclo da água é essencial para a vida na Terra e mesmo assim porque mesmo os rios sendo importantes para a manutenção da vida, porque ainda assim ele está sendo poluído, eu acredito que através dessa atividade os alunos irão refletir e a gente irá mais discutir e aprofundar nossos conhecimentos sobre a importância da água para a nossa vida. E por fim a aula 3. O título desta aula é o ciclo urbano da água.
Essa aula começa com uma breve introdução e uma pergunta norteadora. Você sabe o que acontece com o esgoto de sai de sua casa? Essa aula, então, será dividida em 3 momentos. No primeiro momento, a partir dessa pergunta que acabamos de fazer, os estudantes irão se reunir em grupos e pensar a hipótese de onde seria o destino desse esgoto e apresentar ao final desse primeiro momento. No segundo momento, haveria a entrega e a leitura pelos grupos de um pequeno texto que fala sobre saneamento básico e o impacto que a sua falta faz. Após a leitura do texto, haveria também uma discussão com algumas perguntas norteadoras para serem discutidas a partir também da leitura do texto. E o terceiro momento seria uma oficina de cartazes. Os estudantes iriam produzir cartazes chamativos com frases que lhes chamaram a atenção nesses estudos todos que pesquisaram. E depois disso, esses cartazes seriam então expostos no colégio com frases chamativas "você sabia?", para falar um pouco sobre a importância da água, saneamento básico e para onde esse esgoto vai. Os recursos utilizados pela sala seriam imagens, cartolina, slide, lápis de cor, cola, tesoura. A avaliação pelo professor se daria no decorrer das atividades, com a participação dos estudantes e a entrega dos materiais. Espera-se então com o desenvolvimento dessa sequência que os estudantes tenham um olhar crítico e mais reflexivo sobre o uso da água, o desperdício da mesma e também pelas regiões que não têm saneamento básico, o que poderia ser feito para evitar esse tipo de situação. Na verdade, formar sujeitos políticos críticos que realmente problematizem as suas realidades. Olá pessoal, eu me chamo Emanuele e ao longo do vídeo vocês puderam compreender um pouco sobre o que é uma sequência didática e a sua importância, assim como também puderam compreender sobre a educação PL, CTSA, QSC. Também tiveram a oportunidade de conhecer uma sequência didática preparada por nós, cujo principal objetivo é de sensibilizar o estudante enquanto sujeito para desenvolver uma consciência crítica e política, que, consequentemente, formarão cidadãos críticos e políticos capazes de reivindicar os seus direitos. Esperamos que vocês tenham compreendido também o impacto positivo de uma sequência didática na interação professor-aluno. E é por isso que eu convido vocês para nos avaliar, deixar a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que essa sequência didática ela realmente se mostra eficiente para formar cidadãos críticos? Sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo.